Amém. Glória a Deus. Essa noite nós temos um tema proposto que é como continuar quando tudo parece estar perdido. Essa pergunta, com certeza, é uma pergunta que talvez em algum momento da sua vida você pode ter feito para você mesmo. Como continuar quando tudo parece estar perdido? O texto que nós vamos usar como nossa referência bíblica de hoje encontra-se no livro de Lamentações, no capítulo 3. Estaremos lendo dos versos 19 até o verso 27. Lamentações, capítulo 3, verso 19 até 27. Diz assim o texto: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Amém? Amém. Todos nós temos memórias que preferíamos esquecer. Algumas delas parecem estar tatuadas na nossa alma. Perdas, humilhações, decisões erradas, dores que nós não tivemos como evitar. Jeremias, ao escrever essa passagem, esse livro, ele estava vivendo o luto de uma nação inteira destruída. O templo havia sido queimado, a cidade havia sido arrasada, famílias haviam sido dilaceradas. No meio desse cenário sombrio, ele escreve um dos mais profundos textos da Bíblia, quando o assunto se refere à dor e à esperança. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, meu Pai, lemos a Tua Palavra, lemos, ó Deus, a referência de hoje, e te pedimos, Senhor, que a partir de agora não seja mais um homem, mas sim o Teu Espírito Santo falando através de mim. Eu me coloco totalmente à Tua disposição, Senhor, para que o Senhor esteja me usando, que eu possa ser canal de bênção na vida de cada uma das pessoas que estão ouvindo essa palavra. Que o Senhor, ó Pai, possa trazer conforto aos corações necessitados, às pessoas que estão precisando dessa palavra. Que essa palavra possa atingir a cada uma dessas pessoas. Usa-me, Senhor, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Bem, então, a pergunta que ecoa nos nossos dias, então, é: como continuar quando tudo parece que foi perdido? Jeremias, nesse texto, mostra que mesmo quando a nossa alma desfalece,
existe um lugar onde a esperança ela pode recomeçar. E esse lugar é na fidelidade de Deus. Diante dessa realidade dolorosa, Jeremias nos conduz a um caminho onde a dor ela não é ignorada, mas ela é transformada pela lembrança da fidelidade de Deus. Vamos então, nessa noite, caminhar por esse mesmo caminho e aprender com ele como continuar, mesmo quando tudo parece estar perdido. Amém? Bem, a primeira mensagem que nós tiramos dessa passagem de Lamentações é que o peso da memória, quando a dor parece maior do que a esperança. Existe um livro chamado Deus Sabe o que Sofremos, de Philip Yancey. Nesse livro, ele apresenta uma fala onde ele cita a seguinte frase: não há dor que Deus não possa usar para o nosso crescimento espiritual. Mesmo o sofrimento mais profundo pode se tornar uma ponte para o consolo. Jeremias, então, ele começa esse texto com uma honestidade imensa. Ele abre o seu coração. Ele coloca para fora aquilo que estava dentro do seu coração. E ele começa a se lembrar de tudo. Porém, ele não nega a dor. Ele não minimiza o sofrimento. E isso é muito interessante, porque às vezes as pessoas estão sofrendo e elas vêm até nós vamos até elas, e muitas vezes nós tentamos minimizar a dor dela. E aqui, Jeremias, em momento nenhum, ele está minimizando a dor. A memória é como uma onda que tenta afogar a nossa alma. Mas ao mesmo tempo, Jeremias diz: todavia, lembro-me do que pode me dar esperança. Essa é a virada. A mesma mente que traz as lembranças que nos machucam, essa também, ela pode trazer à tona a fidelidade de Deus para nós. Certa vez, certo pastor visitou uma senhora idosa em um hospital. E essa senhora, ela havia acabado de perder o seu marido. E o seu filho estava internado na UTI. Com lágrimas nos olhos, essa senhora disse: tudo que me resta é lembrar o que Deus já fez por mim. A dor dessa mulher era real, mas a memória que ela tinha da bondade de Deus sobre a vida dela é o que a impedia de afundar. Assim como Jeremias escolheu aquilo que era melhor para ele poder estar lembrando. Quantas vezes nós não focamos apenas na ferida, no machucado, naquilo que está doendo, e esquecemos de como Deus já operou em outras fases da nossa vida. Quando a memória ela for pesada demais para você, lembre-se, ela também pode ser uma ponte para a sua fé. A fé, ela não é a ausência de memória, mas sim a decisão de lembrar do que Deus já fez
mesmo quando a dor tenta dominar o seu presente. A virada da esperança. Deus é fiel e suas misericórdias não têm fim. Charles Spurgeon, grande pregador, em um dos seus textos, certa vez, ele afirmou: a fidelidade de Deus é a âncora da alma em tempos de tormenta. Mesmo quando tudo ao nosso redor desmorona, a sua misericórdia permanece. Jeremias, agora nessa segunda parte do texto, a partir dos versos 22 até o verso 24, Jeremias ele fala como alguém que resgata o fôlego. Ele declara assim: as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Isso é um desabafo para a sua alma. A esperança, ela não vem da mudança da circunstância, mas sim da lembrança do caráter de Deus. Mesmo sem entender tudo, Jeremias diz: a minha porção é o Senhor. Ou seja, mesmo que eu não tenha mais nada, ainda tenho tudo, porque eu tenho Deus na minha vida. Em 1873, Horácio Spafford perdeu duas das suas filhas em naufrágio. Dias depois, esse homem, enquanto passeava de navio pelo mesmo local onde aconteceu aquela tragédia, ele compôs um hino chamado Sou Feliz com Jesus. Esse hino, ele talvez seja um dos hinos mais conhecidos na época das igrejas tradicionais, lá atrás. Igrejas como Batista, Presbiteriana, Assembleia de Deus. Essa canção, esse hino, Sou Feliz com Jesus, estava presente nos mais diversos hinários que eram utilizados nas igrejas. Em meio à dor, esse homem reconheceu a fidelidade de Deus. Era a sua porção. Era aquilo que ele precisava. Talvez você esteja vivendo dias em que nada pareça estar dando certo. Mesmo assim, Deus está com você. E se Ele está com você, você possui tudo aquilo que você precisa. Deus é a sua porção. Ele é o seu sustento, a sua renovação diária. É dele que você precisa. O que alimenta a esperança não é a lógica das circunstâncias, mas sim a certeza do caráter de Deus. O terceiro ponto dessa ministração é a escolha de esperar, confiar em Deus, mesmo no silêncio. Esperar em Deus não é perder tempo, é preparar-se para aquilo que só Ele pode fazer no tempo certo. Após reconhecer a fidelidade de Deus, Jeremias ele chega a uma conclusão madura para a sua vida. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Jeremias aprende que esperar é parte do nosso processo de cura, mesmo que não haja respostas rápidas. Deus está trabalhando.
O silêncio de Deus não é a sua ausência, é preparo. Quantas vezes nós oramos, jejuamos, queremos alguma coisa e por aquilo ou por isso nós lutamos, batalhamos, entramos em campanhas de oração, entramos em propósitos, e nós ficamos ali, e passa-se um mês, passa-se 2 meses, e parece que aquilo nunca vai acontecer. Parece que a resposta nunca chega. E aí você começa a pensar, será que Deus está ouvindo a minha oração? Será que Deus tem olhado para o meu jejum? Será que Deus está observando o sacrifício que eu estou fazendo? Tentando batalhar para conseguir a bênção que eu tanto espero. Diz que certa vez um missionário, ele contou que passou 17 anos orando pela sua filha que estava afastada dos caminhos do Senhor. E diz que durante todo esse tempo ele não via sequer sinal de que essa menina ela retornaria ao Evangelho, que ela voltaria aos caminhos do Senhor. E somente um pai que tem um filho afastado dos caminhos do Senhor, ele sabe o quanto isso é doloroso para ele. Ele sair todas as semanas para ir à igreja e ver o seu filho indo para o outro lado. É ver, enquanto você está ali orando, você está lendo a Bíblia, o seu filho está no mundo, fazendo as coisas do mundo. E esse homem diz que durante 17 anos ele orou fielmente, dia após dia. E diz que somente depois de 17 anos de oração, de luta, de batalha espiritual, essa moça, ela finalmente volta aos caminhos do Senhor. Esse homem, ele esperou em silêncio, mas Deus estava agindo. E às vezes a gente não tem paciência para orar uma semana sequer. Às vezes você entra num propósito, e aí você passa-se 1 mês, 2 meses, e você está ali já a ponto de desistir. Quem é mais próximo de mim, está ali comigo, durante a semana, durante os dias, sabe que eu estou num propósito algo pessoal meu. E para isso, eu resolvi abrir mão de consumir refrigerante. E quem mora comigo sabe que lá em casa, quase todo dia, se não todo dia, existia uma garrafa de Coca-Cola na geladeira. E aí eu resolvi entrar num propósito com Deus. E eu decidi abrir mão daquilo que para mim era difícil, ou é difícil. E aí o mais difícil é que você está no propósito, as outras pessoas ao seu redor não. Então constantemente, parece que até mais vezes, você vai para o seu trabalho e tem aniversários. E aí eles fazem uma mesa com bolo, com salgadinho, e tem o que? Sempre refrigerante. E muitas das vezes alguém esquece de levar um suco. E aí você faz o quê? Bebe água. Ou come um bolo seco. E aí, eu não estou contando quantos meses
faltam, né? Outros meses já passaram, mas eu falo para a gente, né? Eu falo assim, nossa, como eu queria tomar um refrigerante. Eu olho para aquela latinha de Coca-Cola vermelha na geladeira do supermercado, suando, a minha boca chega a saliva, e eu sei que eu não posso, porque eu sei o propósito que eu estou, eu sei que eu estou um motivo maior, e que esse meu sacrifício, ele vale a pena. Então, precisamos entender que por mais que Deus, às vezes, ele fique em silêncio, ele está operando. Você pode, de repente, estar esperando por algo para a sua vida, como uma cura de alguma enfermidade que você possa possuir, uma resposta que você espera receber, uma porta que você espera que seja aberta. Mas saiba que o silêncio de Deus nunca é um vazio. Não significa porque você não teve uma resposta ainda que Deus não está te ouvindo. Quem aprende a esperar com fé está sendo preparado para viver promessas maiores que talvez nunca havia sonhado. Enquanto esperamos, Deus está trabalhando por nós, moldando-nos segundo a imagem de Cristo. Nenhuma espera em vão. Concluindo, a esperança cristã, ela não é um otimismo vazio, é uma expectativa viva, enraizada na fidelidade de um Deus que nunca falha. O nome dessa frase é de um livro também, chamado Surpreendidos pela Esperança. Ao passar pela dor, redescubra a fidelidade de Deus e decida esperar nele. Hoje, nós aprendemos com Jeremias que a verdadeira esperança ela não depende daquilo que nós sentimos, mas sim daquilo a quem nós conhecemos. Esperança não é ausência de luta, mas a presença de Deus em meio à batalha. E se Ele está conosco, tudo pode mudar. Jeremias nos ensina que mesmo com o coração em pedaços, é possível reconstruir a sua fé. A nossa alma, ela pode até se lembrar da dor, mas ela pode escolher a se agarrar na fidelidade de Deus. E essa escolha, ela muda tudo. A esperança que renasce, ela não vem de fora, mas ela vem de dentro, de uma alma que decide crer, mesmo quando tudo diz ao contrário. Hoje, Deus está te chamando para que você possa mudar de postura diante da dor. Talvez a sua memória hoje esteja doendo. Talvez você esteja cansado de esperar, de acreditar. Mas essa palavra veio até você hoje para te dizer: a esperança ainda é possível. Se você tem vivido preso no passado, entregue essa dor ao Senhor. Se você tem questionado o tempo de espera, escolha confiar novamente. Se o desânimo tem calado a sua fé, hoje é dia de você declarar: a minha porção é o Senhor. Aleluia! Eu gostaria que você fizesse uma oração
comigo nesta noite. Feche os seus olhos e olhe assim: Senhor, mesmo quando a minha alma desfalecer, eu escolho me lembrar da tua fidelidade. Renova em mim a esperança. Ensina-me a esperar com confiança. E ajuda-me a viver, não guiado pela dor, mas pela tua palavra. Hoje eu te entrego o meu passado, o meu presente e o meu futuro em tuas mãos. A minha porção és tu, Senhor. Amém. Agora, viva com essa decisão no seu coração. E aí eu encerro por aqui. A memória pode até doer, mas a esperança insiste. E ela vence. Amém? Vou pedir para colocar para a gente.